O que existiu antes da filosofia propriamente dita? Porque a filosofia, o nascimento dela data, de forma assim, intelectual, acadêmica, data lá por volta do século 7 ou 6 antes do nascimento de Jesus Cristo, lá na colônia da Grécia, em Mileto, na Ásia Menor. Lá dá o nascimento de um movimento filosófico, um movimento que deu base para o nascimento racional e intelectual da sociedade ocidental. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo, eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. No tema de hoje eu vou falar sobre como se deu o nascimento da filosofia. O que existia antes da filosofia? Bem, antes de eu entrar nesse tema, peço que você se inscreva no canal, dá o seu like e ative o sininho da notificação, porque isso tudo que você estiver fazendo, compartilhando, comentando, vai mostrar para o YouTube que este conteúdo tem uma certa relevância, ok? Então vamos lá. Como se deu o nascimento da filosofia? Como falei, lá por volta do século 6 ou 7 antes do nascimento de Jesus Cristo, apareceu na Ásia Menor, em Mileto, um astrônomo, geógrafo, físico, filósofo, pesquisador científico, um físico teórico, especulando, sabendo medir a proporção de uma pirâmide, sabendo desviar um rio, sabendo perceber qual época que ia ter uma boa safra de azeitonas naquela época, sabendo perceber qual era a data certa que ia ter o outono, primavera, verão, começando essa racionalização. Mas o que existia antes disso? Existia um povo que era dependente da natureza. O quê? Na Grécia Antiga e nas suas colônias, os povos, eles eram dependentes da natureza. Não era que nem hoje que o homem controla a natureza, ou busca controlar a natureza. O homem, nós, já sabemos que dia que vai chover, que dia que não vai chover, que dia que vai ter uma boa safra, que dia que não vai ter uma boa safra. Nós já sabemos isso tudo. Mas naquela época, quando tinha uma péssima safra, falava que era culpa de um deus. Naquela época, quando chovia e dava muitos raios, muitos trovões, falava que era Zeus, com raiva dos povos da terra. Quando dava um eclipse, falava que era um deus brigando com o deus Hélio. Era que o homem ou nós, ou os seres daquela época, os atenienses, os gregos, eles achavam que eles não tinham domínio com a natureza. E aparece na Grécia Antiga um filósofo, Tales de Mileto, dizendo que é possível um ser humano, simples aqui, controlar a natureza. Você vê um princípio judaico-cristão. Mas Tales não tinha contato com a cultura judaica. Mas na cultura judaica fala que é o homem que está acima da natureza. O homem foi feito para dominar sobre todos os seres que existem. Já está lá no Gênesis. E Tales começa a perceber essa dominação do homem, essa racionalização. Não existe um Deus, isso aqui acontece de forma natural. Começou uma desmistificação. E percebemos aqui que essa racionalização, esse logos dos gregos, já é uma coisa divina. Já é algo divinizado. Você tem que perceber aqui que os filósofos, os primeiros filósofos, eles eram naturalistas, eram filósofos da física, que a preocupação deles era com a natureza. Por que a preocupação era com a natureza? Porque naquela época eram pessoas dependentes da natureza. E até hoje nós somos dependentes da natureza, mas nós temos mais controle sobre a natureza. Sabemos como plantar uma semente, não depende apenas da terra, mas se colocar um pouco mais de agrotóxico, as plantas podem crescer melhor. A gente sabe que dia que vai ter uma boa safra, sabemos como desviar o rio. Existe já um domínio do homem sobre a natureza. E é por isso que os pré-socráticos, eles são conhecidos como os filósofos da natureza, que deu a base para a ciência ocidental. Uma ciência ocidental que começa a ter uma percepção maior sobre a natureza. O homem, ele fica acima da natureza. Na Grécia Antiga, o homem estava abaixo da natureza. É por isso que você vê os deuses gregos, eles todos são seres que
representa forças da natureza. Representa forças da natureza que estão longe do controle do ser humano. Aí começa essa racionalização de desmistificação dos mitos. Eles começam a perceber que a razão é algo fundamental. Mas assim acabou com os mitos logo de uma vez? Não. Os gregos, eles perceberam essa racionalização, mas muitos filósofos, como Tales de Mileto, acreditavam nos deuses dele, como Pitágoras também acreditava. Mas na Grécia estava nascendo uma religião que era a religião órfica, do orfismo. O orfismo acreditava numa vida após a morte. E a crença nos mitos gregos não tinha essa crença após a morte. A crença após a morte ela fica mais forte quando começa no estudo do zoroastrismo dos persas. Zoroastro, lá por volta do século 8, por aí, nasce a religião dele antes de Jesus Cristo. Aí na Grécia começa a ter o culto a Orfeu, um deus que foi um ser humano que se tornou um deus que foi no submundo, que Platão é adepto do orfismo, Sócrates é adepto do orfismo, Pitágoras dá bases para o fundamento do orfismo. Aí começa um movimento filosófico sobre o destino do homem, sobre o homem tem que ter uma autonomia na vida dele, para que chegar no outro mundo, orfismo, pode ter uma boa vida. E os deuses gregos, ou a cultura mitológica grega, era trágica. O fim do homem era essa vida aqui mesmo. Não existia um pós-morte. O homem era o homem da Idade de Ferro que estava condenado a esta vida. Então, era um carpe diem. Os gregos, eles tinham muito a potência, uma vontade de viver o momento agora. Não tinha essa coisa de esperança no futuro. O futuro, o passado e o presente estava tudo agora. Por isso que os gregos, quando iam guerrear, e os atenienses, os espartanos, eles guerreavam porque a glória deles era a glória que ia ficar para os seus futuros descendentes. A glória estava em ele se tornar um bom homem, um modelo para a sua tribo, para a sua família, para a sua cidade. É por isso que você vê na maioria lá dos deuses, vamos colocar em Odisseia, que é Odisseu, que é Ulisses, foi traduzido para os romanos. Ulisses era uma pessoa comum que se tornou um deus. Aqui você vê na mitologia grega uma adoração a divindades com forças sobrenaturais de deuses, mas que no passado eram seres humanos que se tornou Deus. Você vê essa mesma perspectiva dos santos da Igreja Católica hoje. O santo era um ser humano normal, que devido um esforço, devido um feito, se tornou santo. E ele serve de modelo para outras pessoas hoje. Na Grécia Antiga, esse modelo, você vê ele na contemporaneidade hoje, que o modelo de ser humano ainda é predominante, o modelo de ser humano que tem atributos de Deus. Hoje a gente vê se modelando atributos de Deus ou divindades dos filósofos. Muitas pessoas têm um carisma por certo filósofo, porque o filósofo escreveu uma obra, o filósofo ele fez isso, o filósofo falou isso. O filósofo é visto como um titã, uma pessoa que transcendeu a própria realidade e hoje ele é, de certa forma, é adorado. Que nem na Igreja Católica existe adoração a certos filósofos, como adoração não, veneração. Desculpe aí se você é católico e está assistindo, que é veneração, não é adoração, que adoração é só para Deus. Existe a veneração a certos filósofos, como Santo Agostinho, como Tomás de Aquino, como Edith Stein, que são santos e filósofos que fez grandes feitos, aconteceu milagres no nome deles. Percebe aí que a mitologia ela foi criticada lá com os pré-socráticos, Tales de Mileto, Protágoras. Pitágoras questionou a mitologia, mas Pitágoras ele já estava enraizado em outro tipo de mitologia, que era mais de uma vida após a morte, de pessoas normais se divinizando. Você vê que
a crença ela muda, já não é mais uma crença em deuses do Olimpo, em mitologias, mas já é uma crença mais humanizada, que você percebe ela já aí na contemporaneidade, que a Igreja Católica já pega isso, a própria filosofia já tem essa crença que você acredita no que um filósofo falou. Talvez o mito ou a narração mitológica, ela não morreu. Ela persiste hoje com a nova roupagem. Como em você fala, narra a história de um filósofo tal. Você tem todo um arquétipo, uma visão de um filósofo, você narra a história de um santo. O mito, naquela época lá dos gregos, não era uma coisa ilusória, que nem hoje muitas pessoas acreditam, uma fábula. O mito, ele talvez existiu, mas ele ganha uma roupagem de superação, que nem existe o cara que estava lá embaixo e o cara que se torna um titã. Você vê em Orfeu um cara que era um homem, mas que foi no submundo e conseguiu trazer para os homens o que existia após a morte, o existir após a morte. Uma esperança que os gregos não tinham essa esperança após a morte. Aí você vê essa transição de uma mitologia em seres para essa vida, que o Olimpo, para os gregos, o Olimpo era um lugar onde os deuses estavam, um lugar físico. Já quando começa essa transformação dessa mitologia grega, dessa teogonia grega, dessa cosmogonia grega, para o orfismo, com a ajuda de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, você vê o nascimento de uma crença após a morte, juntando muito com as ideias de Zoroastro, lá dos persas. Com Zoroastro já falava dessa vida aí, que existia dois deuses, um bem e um mal, juntando mais com o orfismo aí, que mais tarde essa crença ela vai se juntar muito com o nascimento do cristianismo, lá por volta do século I. Século I não, século I, 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, você vê essa crença nascendo de uma vida após a morte, de não viver para essa vida. O que existia e era isso aí, é isso que eu quis contribuir para você. Espero que ficou bom, que ficou razoável. Cheguei até o cristianismo, saí da Grécia, passei pelo orfismo, pelo zoroastrismo, Platão, Aristóteles, Sócrates, Tales de Mileto e cheguei até o cristianismo aí. Boa jornada para você e bons estudos.